Hoje, no Ponto de Vista, a gente está recebendo a Lívia Pessoa. Seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, Tiago, e bom dia quem está nos assistindo. Vamos começar falando da agenda do prefeito eleito de Teresina, Silvio Mendes, lá em Brasília. Isso, Tiago, ele se encontrou também com o presidente Lula, não estava anunciado, foi uma surpresa, né, para algumas pessoas, foi uma visita de última hora em que ele tirou até uma foto, estava ali ao lado de Francisco Costa, deputado federal do PT, e fez ali um momento em que demonstra um amplo diálogo que ele terá com a União, né, com o governo federal. Contra muitos diziam que ele não teria por ser oposição, mas demonstra que sim, terá uma boa conversa ali com o presidente Lula. Não é alinhamento político. Mais ou menos, né? Não é um aliado político partidário, mas que ele terá ali uma participação desse investimento nacional e também com um aliado que irá participar, querendo ou não, dessa conversa política aqui em Teresina. Bom, teve inclusive um vídeo aí do presidente Lula, do ministro Wellington Dias. Nós temos uma manifestação a respeito desse encontro, Lívia. Isso, tem um vídeo que é um momento ali entre o Silvio Mendes com o ministro Wellington Dias sobre essa participação do governo federal com Teresina. Primeiro, um privilégio aqui ser entrevistado pelo prefeito eleito de Teresina, já com toda a experiência que tem nosso querido Silvio Mendes. Isso é ele aqui, ele eleito, é o prefeito de uma cidade com quase 1 milhão de pessoas e é uma cidade que já tem um patamar de desenvolvimento elevado, mas ainda tem muitas pessoas que estão no Cadastro Único e no Bolsa Família. Então, diretamente pelo Ministério do Desenvolvimento Social, aqui a nossa missão e é o que a gente quer trabalhar e trabalhar junto com você, junto com a sua equipe, junto com Teresina, como é que a gente dá a mão a pessoas que ainda estão na insegurança alimentar e faz ali no Bolsa Família, no BPC, em alguma alternativa, transferência de renda e ainda complemento alimentar. Tem que fazer ali um restaurante popular, uma cozinha solidária, como é que a gente estimula a compra de alimentos. Os agricultores familiares de Teresina têm estimular que é exatamente. Nós temos o PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, repassamos ao município e ele faz a compra dos pequenos produtores e esse alimento chega na mão de quem mais precisa e fazemos isso com o município também, faz com o Estado, faz com a entidade, e a outra é na área do emprego e do empreendedorismo, ou seja, eu já vi que é parte da sua plataforma, como é que melhora a renda das pessoas, pelo trabalho, qualificação, a gente faz isso com o setor privado, apoio com crédito, com o programa Acredita ao empreendedor, apoio com o Pronaf, o que estão no campo, e aqui pode contar. Vamos trabalhar juntos com o Teresina. Então, olha, em cada notícia boa, eu estou reaprendendo os caminhos de Brasília. Vou voltar. Muito obrigado. Que já é experiente, viu? Foi apresentado ali o portfólio de ações do Ministério colocado à disposição da Prefeitura de Teresina, Lívia. Isso, Tiago, demonstra aí essa boa vontade de ambos, né, por mais que não sejam do mesmo campo político, em ter um diálogo ali de implementação de assistencialismo aqui em Teresina e também de uma harmonia de administração, já que a Prefeitura de Teresina, ela tem algumas vacâncias, principalmente a respeito de verbas e também dessa questão de vulnerabilidade social. Então, ter uma participação de um ministério é essencial para essa jornada aí que vem nos próximos 4 anos. E o vereador Vitor Linhares, Lívia, a novidade é que ele foi oficializado como secretário de articulação em Brasília? Isso, Tiago, ele acompanhou Silvio Mendes nessa viagem, nessa sequência de agendas que ele teve em Brasília e foi ali oficializado, inclusive pelo ministro de Relações Interregionais, Juscelino Filho, de que seria o secretário de articulação de Silvio Mendes. Foi publicado, inclusive, no Instagram do ministro Juscelino. Então, existe ali essa oficialização. E esse próximo passo, Vitor Linhares, ele é vereador do Progressistas, mas não busca a reeleição. Muito bem. Deputado estadual do PT, Oliveira Neto, vai indicar espaços no governo, Lívia.
Isso também, Tiago. Existe já esse direcionamento. O governador Rafael Fonteles ele vai fazer ali algumas mudanças pontuais em sua gestão no próximo ano. Então, já existe essa movimentação. Eu conversei com o deputado Oliveira Neto e ele me confirmou que sim, ele fará a indicação de um nome. Ele não quis dizer qual seria esse nome, mas eu fiz o trabalho de formiguinha ali do bastidor e nos bastidores foi dito que é muito provável, ali 99% de chance de ser o candidato a vereador, que não foi eleito, Júnior Macedo, que iria para o Instituto de Meteorologia do Estado do Piauí, o IMEP. Então, seria ali o diretor-geral da pasta. E, inclusive, o IMEP, que hoje ele está na cota lá da ex-prefeita de Altos. É ela quem está dirigindo lá. Exatamente. A esposa, inclusive, do deputado estadual Varton Lacerda. Exato. E aí seria essa mudança. Ela sairia da diretoria-geral e entraria o Júnior Macedo, que foi o candidato a vereador aqui de Teresina. Já há uma expectativa de quando é que pode acontecer essas mudanças, né? A gente tem, por exemplo, o anúncio de Regina Souza, que vai se afastar da SASC. Será que o governador está esperando para fazer um pacote, Lívia? Acredito, Tiago, que haja mudanças pontuais, até para não criar nenhuma situação como se fosse uma reforma, que é o que ele nega que vai fazer. Então, a perspectiva é que Júnior Macedo já entre no começo do próximo ano, já no mês de janeiro. Regina Souza tem a expectativa de permanecer por um pouco mais de tempo por conta dessa inauguração dos restaurantes populares. Então, acredito que seja fevereiro, março. Então, vão ser mudanças graduais, sequenciadas, não todas de uma vez. Bom, e PRD, fechado com Silvio Mendes? Fechado com Silvio Mendes, prego batido, ponta virada, Tiago. E na sexta-feira, amanhã e no sábado, tem a perspectiva de um desses 2 dias ser o encontro ali desses vereadores eleitos e os 2 suplentes, Roberval Queiroz e também Alain Brandão, que não foram eleitos, mas são suplentes da sigla, se encontrarem com o prefeito eleito Silvio Mendes. Existe ali uma dúvida ainda por conta da volta de Silvio Mendes de Brasília, então pode ser na sexta-feira à noite ou no sábado. Então existe ainda essa vacância de data certa, mas será ou amanhã ou sábado. Então, vai participar da gestão teresinense, os espaços já estão definidos? Vai participar, inclusive o vereador Valdemir Virgínio já declarou que tem que participar, porque o PRD foi essencial aí nessa vitória de Silvio Mendes. E é uma bancada significativa, né? É a segunda maior da casa, Tiago, então é importantíssimo ter esse apoio realmente lá dentro, principalmente num prefeito que foi eleito pela oposição. Então, ter parlamentares atuando a seu favor, a favor da gestão, é muito válido. Eles já citam algum espaço desejado, Lívia? Muito provavelmente será alguma superintendência, né, da SAAD, que antes era a SAADs e agora se tornarão as SDUs. Então, volta a ser SDU. Volta a ser SDU. Então, existe ali uma articulação em torno disso, mas pode variar de acordo com a reunião que vai ter hoje, amanhã ou depois. Significa que na próxima semana, para quando está previsto o anúncio do secretariado do prefeito eleito Silvio Mendes, já se pode ter, ou já se deve ter essa definição, Lívia? Com certeza. Existe ali dia 12 o anúncio oficial com todos os nomes da casa, da gestão. Então, existe sim essa perspectiva de anúncio, também quais serão esses locais que o PRD deve ocupar. Lívia, me atualiza, por favor, como é que está essa apuração a respeito dos indícios de irregularidades ocorridos lá na Fundação Municipal de Saúde. Tiago, essa semana foi muito movimentada em torno disso, foi o foco de toda a gestão e de toda a imprensa também, já que é uma situação muito urgente na cidade de Teresina. Então, o presidente da Fundação Municipal, Ítalo Costa, ele fez uma coletiva ontem com o prefeito Dr. Pessoa ao lado para falar sobre esses desvios que estão sendo apurados, que estão sendo investigados, inclusive ressaltando a participação de órgãos fiscalizadores, como, por exemplo, o Ministério Público Federal. Não podemos dizer de qual gestão começou o início da cronologia. Pode ter sido 5 anos atrás? Pode ser 10 anos atrás? Pode. A gente não sabe o recorte de tempo, dizer com precisão o início disso tudo. O que a gente identificou agora foram os primeiros apontamentos de um período curto, de aproximadamente ali 2 anos a 3 anos ali, foi só um recorte. Mas o início disso tudo, de quando começou, a gente vai ser ao longo do curso da auditoria. Qual ano e de quanto a quanto? Como? O período e de quanto a quanto? De final de 2023, início de 2023, 2022 e 2023, os anos iniciais e uma parte de 2024 que foi onde nós identificamos.
Então vem todo esse período agora já identificado e a gente agora vai fazer uma retrospectiva para saber de onde de fato foi que tudo começou. Então nós começamos com um recorte pequeno e que nós vamos fazer agora uma retrospectiva para identificarmos qual foi o tempo de início de quando isso começou. Mas foi uma questão que a gente está tratando isso com toda a segurança possível, para não haver vazamento de dados, de informações e que possa atrapalhar o curso dessa auditoria, que é tão importante para a instituição, que vai beneficiar a instituição como um todo e, consequentemente, melhorar a assistência de saúde para a capital. Então, Lívia, já se fala em acionar Ministério Público Federal e outros órgãos também para auxiliar nesse trabalho. Até porque, Tiago, por mais que haja uma intensa necessidade de que os funcionários, de que os técnicos da Fundação Municipal de Saúde participem dessa apuração, quem vai culpabilizar, quem vai responsabilizar esses possíveis responsáveis por desvios na saúde é a polícia, é o Ministério Público, então exige aí uma participação intensa deles também. Ouvimos o presidente da Fundação, mas o que diz o prefeito da cidade, Dr. Pessoa? Dr. Pessoa, ele foi sucinto, né? Ele afirma que não vai colocar esse assunto para debaixo do tapete, Tiago, que será feita uma investigação e que ele pediu essa investigação. Então, ele quer também entender o que aconteceu, de acordo com o que ele falou na entrevista, e ele ressalta que os responsáveis vão ser, se forem comprovados, responsabilizados por isso. Foi uma determinação da Prefeitura Municipal de Teresina, do Dr. Pessoa, que pediu que intensificasse as investigações internas e abrisse as portas para as investigações externas. E aí, com a conduta desse gestor da Fundação Dr. Ítalo Ímpar, com a conduta das outras gestões, veja bem que essa é a terceira vez que nós abrimos as portas para a investigação externa, mas nunca deixamos de investigar internamente. E ele identificou isso aqui, que se eu for esticar a minha fala por aqui, eu vou copiar o que ele disse aqui. Lívia, já a estimativa de valores, prefeito Silvio Mendes já manifestou em relação a isso, do que a gente está falando aí em relação ao que está sendo investigado? O prefeito eleito Silvio Mendes, ele já deu um adiantamento do que teria sido esse desvio, né, em torno ali da casa dos 20 milhões de reais. E também há uma previsão para que no final de novembro já tenha sido feito esse dossiê completo e apurado pelo Ministério Público Federal, já que na terça-feira o presidente Ítalo Costa já encaminhou esses documentos, feito ali depois da apuração da própria fundação, para o Ministério Público Federal. Então já existe essa expectativa ainda esse ano, já ter uma noção ali mais apurada do que aconteceu. Doutor Pessoa está alegre com o resultado da eleição nos Estados Unidos? Exatamente, Tiago. Por mais que haja uma distância um pouquinho grande ali entre Teresina e os Estados Unidos, ainda assim existe uma animação do prefeito. Ele declarou ontem, após essa coletiva sobre a saúde, foi questionado sobre a vitória de Donald Trump. E ele falou que era trumpista, que era Trump, e que ficou muito feliz aí com a vitória dele, que não ia negar isso. Tá certo, Lívia. Muito obrigado pelas informações que você trouxe à notícia da manhã hoje. Eu que agradeço, Tiago. Quero mandar um abraço aí pro seu Hélio, que já mandou uma foto assistindo a gente lá na casa dele. Um abraço, seu Hélio. Sempre conosco aqui na companhia. Muito obrigado, Lívia. Até logo, Tiago. Obrigada.